Olá, olá, olá! Hoje, como eu prometi, vai o videozinho sobre depressão. Meu nome é Bárbara, lembrando que eu não sou nem psicóloga, nem psiquiatra, nem psicanalista, mas eu vim aqui dar algumas dicas, tá? E por que depressão? Esses dias, tem se falado muito, principalmente nessa época de quarentena. Então, acho que é bem interessante a gente entender um pouquinho melhor o que é isso, tá? Não quer dizer que esse vídeo vai te dar um remédio milagroso, porque eu não posso fazer isso. Mas esse vídeo é bem interessante para a gente entender um pouquinho do que é isso, tá bom? E ele é principalmente focado para os adolescentes. Por quê? Essa é uma fase muito complicada para os pais, para o adolescente e para todos que estão em volta. Porque mexe com hormônio, mexe com você tá naquela transição entre ser uma criança que não tem nenhuma responsabilidade e de repente ser um adulto que vai ter que cuidar de tudo e realmente vai ser responsável por si. Então esse vídeo vai falar um pouquinho. Se você se encaixa em alguma dessas situações ou conhece alguém, procura uma ajuda. Não precisa falar, eu preciso ir no médico no primeiro momento. Tenta conversar com um adulto que você conheça, que você confie. Às vezes a gente não tem essa confiança no pai, na mãe, mas procura um tio, um primo, alguém que você consiga conversar e falar, olha, eu preciso de ajuda. Todo, é, Toda pesquisa que é feita sobre isso diz que se você tem um acompanhamento, é um caso muito bem sucedido. Então, fica de olho, tomara que não tenha isso, você não precise procurar essa ajuda, mas se precisar, saiba que você não está sozinho, tá bom? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. A depressão, ela é muito comum a partir dos 30 anos. Não quer dizer que você vai ter só com 30 anos, ou que você não pode ter quando é mais novo, ou porque mais velho você não vai ter. Tá? A taxa maior é a partir dos 30. A depressão, ela é separada em 3 tipos, digamos assim, tá? 3 causas. A primeira causa, ela é genética, tá? Então, 40% da suscetibilidade, ela é feita genética. Então, se tem gente na família, se seu tio, seu pai, sua avó, fica meio de olho, não custa nada, tá bom? A segunda causa, ela é bioquímica. Babi também é cultura. Então, o que é essa causa bioquímica? Ela é uma deficiência de substâncias cerebrais, certo? O que são? Os neurotransmissores. São 3 os principais que acabam faltando. Momento legal para eu falar os nomes. Noradrenalina, serotonina e dopamina. Esses 3, eles são aqueles que vão regular sono, apetite, humor, tá? Então, se quiser entender um pouquinho melhor, o pai Google consegue ajudar bastante, mas essas são as causas bioquímicas. E o que a gente vai focar um pouquinho mais é em eventos vitais. O que são esses eventos? É o cotidiano, é a sua vida. Então, às vezes, você perdeu alguém da família, teve uma notícia ruim. Esse tipo de evento é o que são os eventos vitais, tá bom? E principalmente são momentos estressantes. Agora que deu pra ver. Gente, aqui é meu cenário, tá? Bem-vindos ao meu cenário. Quando a gente fala de depressão, a gente pensa, a pessoa depressiva sempre vai estar depressiva. Não. Não sei se todo mundo gosta, tal. Eu gosto muito de rock. E tem uma banda que chama Linkin Park. Um dos últimos vídeos do vocalista que se suicidou por conta da depressão, ele tava rindo, brincando. Então, assim, nem sempre a depressão faz a pessoa ficar 24 horas, 7 dias por semana depressivo, tá? Às vezes a pessoa quer se enganar, não necessariamente enganar os outros. Então, é bom ficar de olho e a gente vai entender agora alguns dos sintomas, certo? Lembrando, isso aqui não é um diagnóstico. Então, se você perceber, pô, eu tô me encaixando em 2, 3 sintomas, fica de olho, conversa com alguém. Se você não tiver ninguém para conversar, manda aqui mensagem, a gente conversa, tá bom? Mas assim, lembrando que isso aqui é pra gente aprender um pouquinho, tá? Então, alguns dos sintomas. O vazio. O que é esse vazio? É você, num termo bem fácil de entender, não sentir nada. Você não fica alegre com qualquer coisa,
nem fica triste. Sabe aquela pessoa que você conversa e fala, nossa, não tem sentimento, não tem reação? Certo? Retardo mental não é no sentido da doença. É, por exemplo, eu quero ir correr, mas parece que o corpo não responde. Demora para raciocinar, você já não tem uma memória boa, sabe? É literalmente a questão mental, tá bom? Sono, tanto para mais quanto para menos. Não conseguir dormir ou dormir demais. Apetite, mesma coisa. Ou de mais ou de menos, certo? Esse mal-estar é sempre colocado assim, dores estranhas, mas... Sabe aquela dor que você sabe que, não é dor de barriga, mas é uma dor estranha. Você não querer ficar fazendo muita coisa porque você não tá num dia legal, sabe? É um mal-estar. Você não consegue explicar, não tem uma causa, mas você sempre está com esse mal-estar. Principalmente, alguns estudos colocam a questão da dor de cabeça, tá? Então, se você tem muito esse tipo de coisa, presta um pouquinho de atenção e a gente vai ver aqui algumas coisinhas que são interessantes para testar, tá? Redução do interesse sexual. Lembrando, se esse vídeo é para adolescente, não estamos falando do tchaca-tchaca na buchaca, tá? Mas, por exemplo, você tem um namoradinho, você tem um crush, sabe aquela coisa, não tô afim de ver. Antes você se arrumava para ir encontrar, já não tem aquela vontade. A pessoa quer conversar com você, pode ser depois. Eu vou dormir um pouquinho, depois a gente conversa. Esse tipo de coisa, tá? Isso acho que todo mundo já viu ou vai ver na escola, mas a questão sexual não é sempre sexo. Legal? É a questão do relacionamento. Tristeza, culpa. Você tem uma tristeza que você não sabe explicar. Como assim? Uma coisa é você falar, poxa, o meu peixinho morreu. Claro que você vai ficar triste. Você fez alguma coisa errada, você vai ficar com aquela culpa. Mas, caso contrário, isso não é normal, isso não é bom, tá? Você ficar se sentindo triste, você se sentir culpado de coisa que você não é o responsável. Às vezes você sente culpa, por exemplo, poxa, a situação que meus pais estão é minha culpa. Espera, vamos pôr no papel, pensa um pouquinho, tem culpa sua? Porque assim, é muito fácil você se colocar como culpado, você se sentir triste. Mas, realmente, tem que pensar isso, sabe? Você tem que ver se isso é sua culpa, digamos, você consegue resolver, tá? Agora começa uma parte um pouquinho mais pesada. Ser um peso. Se você já pensou, poxa, eu sou um peso para o meu pai, eu sou um peso para minha mãe, sou um peso para minha avó, Isso não é bom. Não é bom. Claro que, poxa, eu aprontei demais, hoje foi... Ok. Mas assim, a gente está falando de situações corriqueiras, você está percebendo que isso está sempre acontecendo, você está sentindo isso? Conversa com alguém, tá? A gente nunca é um peso para ninguém. Esse momento de você falar, sou um peso, ele é um pouquinho complicado, porque assim, tem momentos que coisas acontecem, principalmente agora na quarentena, que a gente fica muito em casa, tudo tá aqui, você não sai, você não faz muita coisa, é aquele medo, a questão da pandemia, é preocupante, só que assim, tome muito cuidado com essa questão da solidão, tá? Baixa estima, desvalorização. Às vezes você encontra a pessoa mais linda do universo. Você fala pra pessoa, nossa, como você é linda. A pessoa, não. Ou a pessoa não se sente. Ou, sabe, todo mundo tem algum ponto positivo. Qual que é o seu? Agora, você não conseguir ver os pontos positivos, você não conseguir, por exemplo, que olho verde bonito. Legal. Mas só isso, sabe? Tô fora do peso. E eu colocar só isso como o principal é baixa estima. Sabe? Você tem que ver os seus pontos positivos. Não é simplesmente, eu tenho cabelo escuro e acabou. Não. Você tem que ver outras coisas. Você tem que começar a se conhecer um pouquinho.
essa questão de desvalorização, de baixa estima, ela é muito complicada, principalmente na adolescência, porque é uma fase que seus hormônios estão ali, ó, na loucura. Tudo vai acontecer. Vai acontecer espinha, pros meninitos, vai começar a nascer uns pelinhos, cada um num lugar, vai ter um bigodinho aqui, uma barbinha aqui, o resto não. A voz vai ficar naquela fina, grossa. É normal, tá? Não pensa que esse momento todo mundo tá te criticando ou... Não é. Todo mundo passa por isso, tá? Quando a gente fala assim, ter autoestima, também não é querer ser melhor que ninguém. Você tem que ser melhor pra você. Você tem que ser o seu melhor, tá? E esse é um momento que a gente senta e conversa na hora. Porque assim, a partir do momento que você pensar em suicídio, em não estar mais aqui, em não acordar, em seria melhor se eu não tivesse, é muito importante você procurar ajuda mesmo. Por quê? Para quem é religioso, vai falar que isso não é coisa de Deus. Para quem é espírita, vai falar que não vai te levar para um lugar bom. Para quem, em qualquer situação, o suicídio não é resposta, tá? Não falando de religião, e na verdade falando de religião, se você sentir qualquer coisa dessa, se você procurar ajuda, não ouça quem fala, é falta de religião, é falta de... Não é, tá? Isso aí é falta de você se conhecer e você querer se ajudar. Agora, se você quer ajuda, procura. Se uma pessoa não conseguiu te ajudar, procura outra, até você chegar em alguém e falar, eu preciso de ajuda, sabe? Não precisa ficar só naquela, não, é fase. Entenderam, né? Não é uma fase. Isso pode ser tratado, sabe? Hoje é considerada uma das doenças mais comuns. Não deveria ser assim. Então, vamos pensar, sabe? Procura alguém que você possa confiar, alguém da família, algum amigo mais velho, que às vezes você conhece alguém até, sei lá, da sua classe que também tem algum desses sintomas e você também quer ajuda e a pessoa também. Não adianta vocês ficarem trocando, porque imagina assim, duas pessoas que não estão bem, vão ficar ali, não vai ser muita ajuda um pro outro. Procura uma outra pessoa. Se você não confia em ninguém da sua família, procura, sei lá, o pai de algum amigo, sabe? Mas conversa com alguém, tá bom? Agora a gente falando um pouquinho sobre adolescentes. O que acontece? Lembrando que depois da lei de 90, se eu não me engano, adolescente a partir dos 12 até os 18. Gente, na minha época isso era diferente, hein? Tô me sentindo velha. Mentira, eu nasci em 91, então não. O que acontece? Durante a adolescência, essa depressão, ela pode ser mais forte. Por quê? Exatamente pela transição dos hormônios, tá? Quando a gente fala sobre hormônio, entenda, tudo no seu corpo vai mudar. As menininhas, essa região aqui, sabe? O meu é aqui mais embaixo porque tem uma capa de bacon. Mas essa região aqui vai começar a mudar porque seu corpo vai entender. Você já pode fazer um bebê. Para os meninos, é quase a mesma coisa, só que não vai ser muito bem aqui, tá? Então, assim, é um momento que tudo vai estar mudando. Você também vai passar por momentos que você vai falar, poxa, eu não sentia isso, eu não tinha isso, tá? Agora, vamos supor que esse primeiro item que a gente vai falar é a questão de rendimento escolar. Vamos supor que você é o nerdão que passa a cola para todo mundo. Você sempre tirou 10 ou A. Você é aquele lá. E de repente você começou C, D, 5, 4. Isso é normal? É só porque a matéria mudou? Sabe? É uma evolução. Se você acompanha essa matéria, por exemplo, não tem o porquê de ter uma queda. Você pode ter uma dificuldade aqui, outra ali, mas não vai ser uma queda, vai ter né? Então, assim, a questão de queda que eu falo é uma coisa que não é comum. Agora, se você é aquela pessoa que não gosta muito de estudar, né? Tá naquela ali, ó, na média, toma cuidado, tá? Que essa questão de rendimento entra em muitos quesitos. Mas o primeiro quesito que a gente vai falar aqui é da questão da queda de rendimento escolar. Isso também entra a questão de não querer ir para a escola,
de repente, começar a não conseguir, digamos assim, aprender. Então, a professora tá lá, 1 mais 1 é 2. Você não consegue entender isso, sabe? É um dos quesitos, uma das causas, digamos assim, para você começar a perceber que tem algo errado, tá? Segundo, mudanças de comportamento. Para adolescente, os dois principais que todo mundo vai falar, que vão falar, ai, é fase, isso é coisa de adolescente, ai, aborrecente. Esses dois são os principais, e eu digo por experiência, eu acho que são os que mais pegam. Porque você vai acordar um dia e vai falar, eu não consigo entender o porquê eu estou assim, mas eu estou. Num dia, é normal, um dia acontece, a gente acordou o pezinho ali errado. Agora 2, 3, uma semana, um mês, não tá certo, tá? Então, presta muita atenção quando começa a ter muito mau humor e muita irritabilidade. Quando a gente fala muito, é claro que, pô, eu tava andando, caí. Pode acontecer de você não gostar muito disso, mas assim, você acordou, sua mãe perguntou, quer café com leite? Você já dá uma patada? Acho que isso não é comum, né? Então, esses dois são os mais fortes. Mas tem mais alguns, eu coloquei 4 exemplos aqui só pra gente entender alguns outros exemplos. Então, apatia. O que é apatia? Você tá conversando e chegou seu vô. Sabe, você olha assim pra pessoa e fala, olha, eu não consigo nem gostar, nem desgostar. A pessoa fez o prato que você gosta, aquele bolo delicioso. Você olha, sabe, entra ali naquela questão do vazio. Você já não começa a ter muito sentimento. Você fica uma pessoa neutra, ali em cima do muro, tá? Quando começa a ter choro, eu vou falar, eu tenho uma TPM que eu choro. Falou comigo alto, eu choro. Mas eu sei que é numa semana específica, então não é preocupante. Agora, por exemplo, você tá no quarto jogando, de repente dá vontade de chorar. Isso é preocupante, sabe? Começa a perceber, teve uma causa? Por exemplo, você estava jogando, você morreu no joguinho super fácil. Você é sentimental, ok. Agora, começou a acontecer coisas que não precisaria, você não consegue controlar o choro, aquele choro que vem do nada, que não para, aquele choro que... Ele que você tem que tomar um pouquinho de atenção, tá? Como eu já falei, a baixa estima. Esse é um que até a gente vai falar ali na frente, mas só vou citar. Isolamento. O isolamento, eu acredito que seja um dos mais sérios, tá? E a gente vai falar dele daqui a pouco. Outro quesito, né? Uma outra causa que a gente fica de olho é a questão do desinteresse pelo futuro. Entra mais ou menos na questão da escola. Por quê? Eu quero fazer faculdade de tal coisa. Eu já sei que eu quero fazer aquilo. Só que de repente eu começar, acho que não precisa. Não quero mais. Ou se não, você sempre sonhou em conhecer tal país. E de repente você começa, acho que não precisa ir pra lá, né? Eu já moro aqui, não... Sabe essa coisa de você não ter mais vontade, de perder... a gente brinca que quando você para de sonhar, né? Todo esse tipo de coisa entra nesses quesitos, porque você está perdendo o que é você, entendeu? É uma coisa que você tem que prestar um pouquinho de atenção, porque assim, o desinteresse diz que você está se tornando uma pessoa neutra. E não é bom ser uma pessoa neutra. Você é especial. Ponto. Lembrando que você não tem que passar por cima de ninguém. Tá? O seu especial, você pode ajudar muita gente e mesmo assim você vai continuar sendo especial. Tá? Não importa o seu histórico, não importa o que já te aconteceu, deixou de acontecer, de onde você veio, para onde você vai. Você é uma pessoa especial e por isso você precisa mostrar isso de uma forma boa, sabe? A questão é que a gente fala, né, das boas ações, de ajudar o próximo, não vai menosprezar ninguém por isso. Pô, eu tenho uma condição de comprar comida pro cara que tá na rua. Eu vou deixar de comprar porque
ele tá na rua e eu não? Não. Ah, eu posso ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Ah, ela que... Não, sabe? Esse tipo de coisa de você querer melhorar, você não precisa atrapalhar o outro. Lembra da história do quadradinho? Cada um no seu quadrado e a vida flui. Só que nem por isso você não pode dar a mãozinha pro carinha que tá aqui do seu lado. Tá? Então, isso entra tanto pros pais, pra família, pros amigos. Por exemplo, eu não gosto do que meu pai, minha avó, minha mãe fala. Só por isso eu vou ser ignorante com ele ou com ela. Eu não posso chegar e falar, olha, essa coisa que você faz, que você fala, eu não gosto. Tem como mudar? Ou você não tem essa liberdade de falar com a pessoa? Ah, eu não gosto do que minha tia fala. Conversa com a sua mãe. Fala, então, conversa com a tia, eu não gosto que ela fala isso. Sabe? As pessoas, elas são, digamos assim, independentes para ter opiniões. Lembrando que você não precisa humilhar, digamos assim, outra pessoa, mas você é livre, você pode gostar ou não do que a pessoa faz ou deixa de fazer, tá? Isso entra com isolamento, ai, essa parte. Prazer virtual. O prazer virtual não quer dizer procura por coisas para maiores de 18. Não. É aquela coisa, você só se sente bem pelo celular, pelo computador. Você não se sente bem com as pessoas à sua volta. Você não se sente bem saindo do seu quarto. Você não se sente bem ou seguro para sair daquele seu canto. Isso é preocupante. Porque você está querendo deixar a sociedade de lado, você quer deixar a vida passar e você ficar lá atrás. Não, sabe? Essa questão do isolamento, mas redes sociais, e nem sempre você vai ter resultados positivos. Nem sempre a pessoa que te segue lá no Instagram vai falar coisas boas de você. E nem por isso você tem que acreditar. Sabe? Às vezes essa questão... Eu brinco que eu acho que rede social e tudo isso você tem que ter uma certa idade. Não porque, vai ver coisas. Porque hoje em dia, o que seu avô via, seu pai sabia bem antes. E você sabe coisas que seus pais não sabiam na sua idade. Isso, ok, mas você tem que entender que, assim, às vezes essa questão hormonal e tudo mais não deixa você agir por aqui, mas sim por aqui. Não, por aqui. Eu fui pelo celular, eu me complico, vocês viram, né? Então, por aqui. Isso não é bom. Porque se uma pessoa falar mal de você por algum motivo, você não vai falar, legal, ela discorda de mim disso e tá tudo bem. Não, vai acabar indo pro pessoal, que vai começar a complicar. Não, sabe? Larga um pouquinho o celular, deixa o computador desligado um pouco e vai dar uma volta. Mas tá de quarentena, eu não posso. Você tem um bichinho? Tem um cachorro, um gato, um papagaio? Brinca ali em casa com ele. Seu pai, sua mãe, com certeza, eles sentem falta de conversar com você. Se você tem seu celular, seu computador, não foi porque você comprou. Foi porque seu pai ou sua mãe trabalharam para isso. Ou seu avô, sua avó, sua tia. Alguém fez isso para você. Sabe? Se você sente que você não é entendido em casa, aproveita esse momento de quarentena, senta ali um dia com seus pais, com quem você mora, com seu irmão, com a sua... Fala, vamos conversar? Vamos aproveitar esse momento e conversa. Tenho certeza que eles vão ficar impressionados por você conseguir entender que os seus sentimentos estão evoluindo e você consegue pôr isso pra fora. Entendeu? Então, às vezes você fala assim, eles não me entendem. Eles não sabem o que eu tô passando. Provavelmente não. Por quê? Você conversou? Você falou o seu lado? Eu acho que você não tem um parente ali que é adivinho. Né? Então, é legal você sentar, conversa. Olha, eu não consigo conversar com meus pais. Posso conversar com outra pessoa? Todo mundo tem uma tia mais legal, aquela prima mais legal, aquele primo que tá sempre com você. Aproveita deles. Manda ali uma mensagem, preciso conversar. Acabou. Sabe? Aproveita esse momento já que a gente tem que ficar em casa de
melhorar o que está dentro de casa. A gente fala, né, de fazer exercício, de tomar sol. Todo mundo tem uma janela. Abre a janela, nem que for um quadradinho desse tamanho, ó. Toma sol aqui hoje. Amanhã você toma aqui. Amanhã aqui. Aproveita, sabe? Você não precisa ir pra rua pra... Não. Você vai tomar um café com leite ali no cafezinho da tarde? Senta e fala, não, vamos tomar todo mundo junto aqui, vamos aproveitar para conversar. Esse é o momento. Depois disso as coisas vão voltar e você não vai ter mais esse tempo em família, em casa, tá? Lembrando sempre que tudo isso que a gente está falando não é frescura. Você não está passando pelo drama adolescente. Isso é uma fase, mas pode complicar. Não tô sendo pessimista, tá? Eu tô falando porque as coisas acontecem, a gente não sabe como que vai acontecer tudo isso. Então, se você precisa de ajuda, se você acha que, pô, tem coisa aqui que foi pra mim, ou eu conheço alguém, procure alguém que você possa confiar, conversar. E é isso, sabe? Algumas dicas que especialistas dão é a vitamina D, que é o sol. Toma sol, vai na janela. Eu tenho uma janela aqui que bate um solzão bom de manhã. Senta, deita ali no chão, né? Dá aquela limpada ali, deita, toma sol. Ah, eu consigo fazer exercício que em casa eu tenho, sei lá, uma bicicleta. Faz bicicleta em casa. Ah, eu tenho a garagem do que meu pai deixa o carro. Vai lá, brinca com qualquer coisa. Você tem um cachorro? Brinca ali com o cachorro um pouco, um tantinho por dia. Essa de você estar em atividades vai te ajudar muito. E sempre ache alguma coisa que te faz bem. Pô, eu gosto de costurar. Pô, esse é o momento, você tá em casa. Pega lá, vai aprender a costurar melhor. Procura vídeo sobre isso. Não fica tanto na rede social. Sabe? Esse é o momento. E se você precisar, saiba que estamos aqui por você. Eu e qualquer outra pessoa que você puder conversar. Então, na família vai ter alguém. Se não tiver, manda mensagem que a gente conversa. Durante essa semana que vai entrar, eu vou postar alguns vídeos, indicações de alguns especialistas, né? Ou psicólogos, ou terapeutas. E a gente vai conversar sobre isso. E a partir daqui, alguns vídeos vão ser bem interessantes, principalmente para essa idade, né? Os aborrecentes. Quem nunca foi, que atire a primeira pedra, né? Ou quem tá sendo, né? Porque quem é mais novo não foi ainda, mas vocês entenderam. Então é isso, gente. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Me fala o que faltou, o que sobrou, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conselhos da tia Babi. Até!